Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à aula de peritônio e cavidade peritoneal, parte 2. Bom, quando falamos da classificação dos órgãos com relação à distribuição do peritônio, os órgãos podem ser considerados intraperitoneais. Aqui está entre aspas justamente porque nós vimos na aula anterior que não existem órgãos intraperitoneais de fato, exceto na mulher, o ovário, que não tem revestimento peritoneal. Então, nós chamamos de órgãos intraperitoneais aqueles órgãos que estão quase totalmente revestidos pelo peritônio visceral. Então, de fato, eles não estão situados dentro da cavidade peritoneal, mas esse revestimento do peritônio nas suas faces faz com que esses órgãos tenham uma certa mobilidade. Então, observem nesse corte transversal do abdômen, aqui o estômago, com o peritônio recobrindo sua face anterior e sua face posterior. Então, isso dá uma mobilidade ao estômago e faz com que a gente possa considerar o estômago como um órgão intraperitoneal, assim como ocorre também com o baço, com as alças de intestino delgado, e outros órgãos que estão completamente revestidos pelo peritônio visceral, sendo sustentados apenas por um pedículo, na sua maior parte das vezes, que são os mesos, que vão dar esse suprimento neurovascular. Então, lembrar que eles não estão situados dentro da cavidade peritoneal, mas sim revestidos quase que completamente pelo peritônio visceral. Órgãos chamados de retroperitoneais, extraperitoneais ou subperitoneais são aqueles que estão situados externamente ou posteriores ao peritônio parietal. Então, vejam essa imagem do abdômen, vejam que aqui a cavidade abdominal, a parede foi aberta, a cavidade está exposta. Foram retirados fígado, estômago, intestino grosso, nós observamos apenas aquela região que está em contato com a parede posterior do abdômen. Os rins, aqui a região do duodeno, pâncreas, a aorta, veia cava inferior. Então, esses órgãos, eles estão situados posteriores ao peritônio parietal, que reveste essa parede abdominal posterior. Então, de fato, eles estão situados de forma externa ao peritônio parietal e, nesse caso, na região posterior. Então, por isso, são chamados de órgãos retroperitoneais. Na região pélvica, nós temos alguns órgãos que vão estar situados inferiormente à reflexão desse peritônio. No caso aqui, o peritônio visceral, que recobre as próprias vísceras, como é o caso da bexiga urinária. Então, esses órgãos são chamados de subperitoneais, porque estão situados num plano inferior às reflexões peritoneais. Então, por exemplo, próstata, glândulas seminais no homem, a maior parte da vagina na mulher, então também são órgãos situados de forma subperitoneal. Existem ainda os órgãos considerados de retroperitoneais secundariamente. Como se dá essa situação? Então, na fase embrionária, o colo ascendente e o colo descendente, que nós observamos nessa imagem, eles têm a presença de um meso, ou seja, eles têm um peritônio que se estende aqui da parede, que reveste essa alça de intestino grosso, que formará o colo descendente, e aqui nós temos a continuidade dessa lâmina, formando uma espécie de meso. Com o desenvolvimento embrionário, essa estrutura ela vai, na verdade, se fixar secundariamente à parede abdominal posterior através de uma face chamada face de fusão. Então, isso dá um aspecto como se esse peritônio, de fato, ele passasse apenas na parte anterior desse colo, nesse caso aqui o descendente, mas ocorre também no colo ascendente, e ele fica fundido, né, aderido a essa parede posterior, e aqui lateralmente nós temos as goteiras paracólicas. Então, isso é o que nós chamamos de órgãos retroperitoneais secundariamente, porque na fase embrionária eles têm um meso, mas esse meso ele vai se perder durante o desenvolvimento embrionário. Nós já falamos algumas vezes de mesos, mas o que são esses mesos, né? Então, na verdade, os mesos eles correspondem à fusão de duas lâminas de peritônio, através de um tecido conjuntivo frouxo, e que propicia justamente o suprimento neurovascular e a sustentação desses órgãos à parede posterior do abdômen. Então, vamos lembrar que durante o desenvolvimento embrionário, as estruturas elas partem aqui da região posterior. O suprimento vascular ele vai ser proveniente da aorta, que está situada aqui rente à coluna vertebral, anteriormente à coluna vertebral. Então, esses vasos eles vão partir dessa região posterior do abdômen em direção a esses órgãos. E com isso, essa distribuição vascular ela vai se dar dentro dessas pregas de peritônio, que são justamente os mesos.
Mesentério se refere justamente ao meso do intestino delgado. Então, aqui vem da formação de êntero, de intestino delgado, e por isso é chamado de mesentério. Mas nós temos também outros mesos, como nós já falamos anteriormente na primeira aula, que seria o mesocolo transverso, por exemplo. E vamos observar que ainda podemos encontrar esses mesos em alguns outros órgãos que têm justamente uma mobilidade. Aqui nós temos uma outra imagem mostrando o mesentério. Aqui o intestino delgado rebatido para a direita, nós temos aqui o colo transverso, o colo descendente, o colo sigmoide. O colo sigmoide, ele também tem um meso, então mesocolo sigmoide. O apêndice, ele também tem um mesoapêndice. Então, nessa região do abdômen, nós vamos ter o mesentério, mesoapêndice, mesocolo sigmoide e mesocolo transverso. Na região pélvica, nós vamos estudar também outros órgãos que possuem o meso. Nessa imagem, vocês podem observar no procedimento cirúrgico a presença aqui do intestino delgado tracionado e vejam o suporte vascular, né, a nutrição que vem dentro desse folheto de mesentério, de peritônio, para nutrir essa alça intestinal. Então, dentro desses folhetos de peritônio que formam os mesos, nós vamos ter desde vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, linfonodos e gordura. Então, aquela gordura visceral, ela também se acumula nesses folhetos do mesentério. Aqui uma outra imagem do intestino delgado, demonstrando aqui o seu meso, o mesentério propriamente dito. Nós temos ainda, como falei anteriormente, outros mesos situados no colo transverso, mesocolo transverso, o mesocolo sigmoide, mesoapêndice e na região pélvica, por exemplo, o mesovário e o mesosalpinge. Então, o mesentério do intestino delgado, que é o mesentério propriamente dito, é o que deve realmente receber esse nome de mesentério, ele corresponde a uma larga prega de peritônio em forma de um leque, que vai justamente dar essa sustentação às alças de jejum e ilho, a parede posterior do abdômen. Então, no intestino delgado, nós temos a primeira parte, que é o duodeno fixo. Nós observamos aqui a localização do duodeno, a parte horizontal, a parte ascendente. Na sequência, nós temos a flexura do duodeno jejunal. E aí, como o jejum ele já tem o mesentério, ele vai ter justamente mobilidade, permitindo aqui a movimentação, né, dessas alças intestinais. No mesentério, nós vamos encontrar, então, os ramos da artéria mesentérica superior, os ramos tributários da veia porta, o plexo de nervos, né? Então, principalmente os nervos relacionados ao plexo mesentérico superior, que vão justamente fazer a inervação, acompanhando essas artérias, os ramos da artéria mesentérica superior. Temos também os vasos quilíferos e linfonodos mesentéricos. Aqui nós observamos a região da raiz do mesentério. Então, vejam que aqui o intestino ele foi seccionado, as alças, nós observamos esse formato aqui da raiz do mesentério, com um trajeto situado obliquamente na parede posterior do abdômen, desde a região da flexura do duodeno jejunal, ao nível aproximado de L2, até a região da articulação sacroiliaca direita, no ilho terminal, que depois vai se continuar com a região do seco. Então, vejam que a raiz do mesentério, ela ocupa cerca aí de 15 centímetros, enquanto que a margem intestinal, ela vai medir aí cerca de 6 metros. Então, existe ainda uma largura desse mesentério aí aproximada de 20 centímetros. De um modo geral, ele é mais estreito nessa parte superior. E na parte inferior, ele se torna mais largo, permitindo um pouco mais de mobilidade à região do ilho. Aqui nós observamos, né, nessa imagem do Sobota, na verdade do Gray, esse trajeto da raiz do mesentério obliquamente. Aqui seria a região ocupada pelo colo ascendente, pelo colo descendente e aqui do mesocolo sigmoide. E aqui em azul nós observamos as regiões que têm um revestimento de peritônio parietal. Então, aqui a gente tem justamente esse trajeto da raiz do mesentério. Então, o mesentério ele vem sendo muito estudado ultimamente como um órgão. Foi sugerida essa classificação do mesentério ocupando essa função. Ainda há controvérsias com relação a essa questão, principalmente a aceitação do ponto de vista amplo pelas sociedades de anatomia. Mas é importante a gente destacar essa continuidade desse mesentério, essa estrutura contínua
que dá não apenas essa sustentação e esse aporte neurovascular, mas que tem realmente algumas funções importantes na questão metabólica como um todo. Partindo para outras estruturas formadas do peritônio, nós temos os aumentos. Então, os aumentos também são pregas, né, de peritônio extensas. Nesse caso, nós temos o aumento maior e o menor. E essas estruturas elas partem do estômago e da parte superior do duodeno para órgãos adjacentes ou para a parede abdominal. Então, nós temos aqui a localização do estômago, do fígado, essa janela na cavidade, na parede do abdômen, expondo a cavidade peritoneal. E essa estrutura aqui que nós observamos pendendo dessa curvatura maior do estômago é justamente o aumento maior. O aumento maior, ele funciona como um avental que parte aqui da região da curvatura maior do estômago em direção ao colo transverso que está situado aqui posterior a ele. Então, no corte sagital, nós observamos aqui a região do estômago. Então, nós temos o aumento maior, esse que vem em direção ao colo transverso, e aqui o aumento menor, que vai se dirigir para a região do fígado. Então, o aumento menor e o aumento maior. O aumento menor, ele é essa estrutura de peritônio que parte da curvatura menor do estômago e da parte superior do duodeno em direção ao fígado. Essa estrutura ela vai justamente delimitar essa parede anterior da bolsa omental que se situa aqui posteriormente. Então, esse aumento menor ele é formado por dois ligamentos. Esta parte que parte da curvatura menor do estômago é considerado como ligamento hepatogástrico. E essa parte mais à direita, que parte da parte superior do duodeno, é chamada de ligamento hepatoduodenal. É nesse ligamento hepatoduodenal que nós vamos ter os elementos que compõem a tríade portal. E, posteriormente também a esse ligamento hepatoduodenal, nós vamos ter aqui o forame omental, que dá acesso justamente, que comunica essa cavidade peritoneal com a cavidade da bolsa omental, que está situada posteriormente a esse aumento. Então, o aumento maior, ele é essa prega de peritônio que parte da curvatura maior do estômago e parte superior do duodeno até prender-se à face anterior do colo transverso, está passando aqui nessa região. Ele tem uma função de proteção, principalmente nos processos infecciosos da cavidade peritoneal, limitando a região infectada, formando uma espécie de plastrão que envolve as regiões infectadas para que a infecção não se dissemine dentro da cavidade. Aqui nós temos uma imagem muito interessante que mostra um corte sagital que vem desde a região do estômago, cortando aqui, fazendo uma secção também no aumento e no colo transverso, para que nós possamos observar justamente essa fixação do aumento maior na curvatura maior do estômago, essa parte em avental, que é a parte livre, e depois sua fixação aqui no colo transverso. Essa outra estrutura em amarelo que nós observamos sustentando o colo transverso é o mesocolo transverso, que une esse colo transverso à parede posterior do abdômen. Aqui nós também podemos observar o aumento menor, o ligamento hepatogástrico e o ligamento hepatoduodenal com a tríade portal. Com isso, nós terminamos a parte 2 do estudo da cavidade peritoneal e peritônio.